Olá, bom dia, graças a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quarto dia do nosso propósito de jejum e oração e eu gostaria de começar essa devocional perguntando para você: você já estabeleceu uma lista de metas para o ano de 2024? E uma lista de prioridades? Você já tem? Porque são duas coisas muito diferentes, porque metas são coisas específicas que a gente quer alcançar, né, num prazo definido, tirar uma boa nota, passar num concurso, perder peso, fazer uma viagem, etc. Mas prioridades são escolhas sobre o que é mais importante fazer primeiro. Por exemplo, se você tem muitas tarefas, priorizar vai significar decidir qual delas precisa ser feito antes das outras, qual é a mais importante. Então, em resumo, metas são os resultados que você quer. Prioridades são as escolhas sobre o que fazer primeiro para alcançar esses resultados. E olha, nossas prioridades, elas são tão importantes porque elas definem as nossas escolhas e as nossas escolhas definem o nosso futuro, porque nós vamos construir a nossa vida com base em nossas prioridades. A sua vida hoje, ela existe graças a escolhas que você fez no passado. Então, em resumo, prioridade é aquilo que é top list da sua vida, o mais importante, o preferido, o primeiro, é colocar certas escolhas em ordem de importância na sua vida. E em Lucas 10, a partir do versículo 27, um especialista da lei se levanta ali com a intenção de pôr Jesus à prova e ele pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus usa a própria lei para confrontá-lo e pergunta para ele, né? O que você aprendeu na lei de Moisés? Então o rapaz prontamente vai responder: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Jesus aprova a resposta dele e diz: olha, faça isso, você vai viver, você vai ter a vida eterna. Então aqui esse texto estabelece para nós duas grandes prioridades que podem definir o nosso destino eterno, não o nosso destino meramente terreno, mas o nosso destino eterno, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós colocamos Deus como nossa prioridade. Nós colocamos Ele no lugar mais alto das nossas vidas. Não há nenhum ídolo, não há nada que ocupe esse lugar nas nossas vidas. E olha, se nós formos fazer uma lista de prioridades, se você estabeleceu uma lista de metas na sua vida, ou uma lista de prioridades, e Deus não estiver no topo dela, você tem muitos ídolos, você levantou outros altares no lugar de Deus na sua vida. Porque Deus, ele tem que ser o primeiro, sabe? Quando nós vamos fazer as nossas escolhas, quando nós vamos decidir por algo, questionar, perguntar ao Senhor o que Ele acha daquilo. Senhor, o Senhor aprova o que eu estou fazendo, o Senhor aprova esse desejo do meu coração, o Senhor aprova essa escolha, mas muitas vezes nós escolhemos, nós nem sequer oramos, nós não consultamos o Senhor. E muitas vezes, por conta disso, nós acabamos colhendo frutos amargos das nossas escolhas. Muitas vezes o nosso cargo na igreja é um ídolo no nosso coração. E nós não devemos confundir fazer as coisas na igreja com fazer as coisas para Deus, porque são coisas totalmente diferentes. Você pode fazer um trabalho excelente na igreja, mas se você não tiver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, tudo isso se perde. Muitas vezes os nossos filhos, o nosso marido, o nosso trabalho, os nossos estudos, eles ocupam um lugar mais alto na nossa vida e não Deus. Mas eu quero te convidar aqui nessa manhã a colocar Deus sobre todas as coisas na sua vida. Que Ele seja prioridade, que a palavra dEle seja prioridade, que o seu tempo de devocional com o Senhor seja prioridade. Muitas vezes nós passamos aquela loucura, aquele ativismo no nosso dia a dia e nós esquecemos de falar com Deus. Minha irmã, que Deus seja o primeiro. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar no reino de Deus a sua justiça, todas as outras coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Você não precisa estar desesperado, loucamente correndo atrás de outras coisas. Se você colocar Deus como primeiro na sua vida, tudo que você precisa vai ser acrescentado. A segunda grande prioridade que todo cristão deve ter como primazia na sua vida é amar ao próximo. Então nós temos que entender bem as coisas. Deus vem antes das pessoas, sobre todas as coisas, e as pessoas vêm antes de mim. A palavra nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós, em todas as coisas. E é muito fácil você amar a quem te ama. É muito fácil você amar quem te faz bem, a pessoa que pensa como você, a pessoa que te abençoa.
Mas esse amor que Deus nos propõe na palavra é um amor extraordinário, é o mesmo amor que Jesus teve por nós na cruz, porque a palavra nos diz que Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos. Ele decidiu morrer por nós. Ele nos amou. É um amor extraordinário, está acima do comum, está acima do ordinário. E é esse amor que Deus pede para nós, porque se nós amarmos somente quem nos ama, que galardão é nisso? O que se aproveita nisso? Se até os ímpios fazem isso, até os ímpios amam a quem os ama. Mas quando somos filhos de Deus e por amarmos a Deus sobre todas as coisas e entendermos quanto somos amados por Ele, a ponto de Ele enviar seu único filho para morrer por nós na cruz, a ponto dele renunciar seu único filho por nós, nós também conseguimos amar ao próximo, porque nós passamos a olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus olha para nós, que Deus olhou para nós quando nos amou sendo inimigos. E muitas vezes nós julgamos as pessoas, nós afastamos as pessoas, nos colocando no lugar de Deus, porque quando você se nega, por exemplo, a perdoar alguém que te feriu, que te fez mal, você está se colocando no lugar de juiz sobre a vida dessa pessoa. E somente um pode nos julgar, que é aquele sobre quem não foi encontrado defeito algum, aquele que é perfeito, que é Deus. E todos nós somos pecadores, todos somos imperfeitos e cheios de falha, e Deus nos amou. Então muitas vezes você tem tido dificuldade de amar o próximo. Muitas vezes você tem nutrido mágoas, você não tem conseguido liberar perdão a alguém que te feriu, você não tem conseguido amar os seus inimigos, você não tem conseguido dar outra face, caminhar mais uma milha, deixar também a capa, assim como Jesus ensinou. E olha, você só vai conseguir fazer isso por intermédio do Espírito Santo. É uma graça divina que repousa sobre aqueles que são filhos de Deus e conseguem amar como Deus ama. É somente por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque o perdão é divino, o amor é divino. E a palavra de Deus nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Então, se você não consegue amar o seu irmão que vê, como você vai amar a Deus que não vê? O seu nível de amor a Deus é primeiro medido pelo nível de amor ao seu próximo. Talvez Deus está te chamando agora a renunciar sentimentos, a abrir mão, a perdoar, a deixar ir. A palavra perdão, ela significa deixar partir, deixar algo para trás. Então que as nossas prioridades, as nossas metas, nesses dias, ore a Deus e diga: Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero te amar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor ocupe os meus pensamentos, o meu coração. Eu quero que o meu desejo primordial seja te buscar e estar na tua presença. E se você tem dificuldade de amar o seu próximo, de amar alguém, peça para Deus: Senhor, me ajude a amar essa pessoa assim como o Senhor me amou, assim como o Senhor a ama. Me ajude, Senhor, a transbordar esse amor, ó Deus, que o Senhor derramou sobre mim, pelos meus irmãos, ó Deus, que talvez eu tenha dificuldade em perdoar, em me relacionar. Em nome de Jesus, que as suas grandes prioridades para esse ano sejam amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E eu quero perguntar aqui, eu comecei com 2 perguntas e vou terminar com 2 perguntas. O que você está disposta a renunciar para que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida? O que você precisa renunciar para que Deus esteja em primeiro lugar da sua vida? Faça isso e você viverá. Que Deus te abençoe e tenha um dia cheio da presença de Deus.